Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Scarpa e nesse vídeo de hoje eu vou falar como fazer um build usando a imagem e para criar um container com configurações específicas usando o comando docker build que a gente tem no Docker. Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma pasta e depois criar o arquivo. O nome do arquivo é Dockerfile. Normalmente essas são essas configurações que são necessárias porque o Docker vai ler esse arquivo quando a gente vai ler esse arquivo com as configurações necessárias. Primeiro passo, eu vou usar o PowerShell aqui, mas você pode usar isso por interface gráfica se você quiser. Primeira coisa, eu vou fazer o que? Eu vou criar o arquivo, eu vou criar um diretório dentro do meu C, que não vai ser Dockerfile IIS. Depois eu vou entrar nesse diretório. Você pode fazer isso como eu disse, para interface gráfica não tem nenhum tipo de problema. E agora eu vou criar um arquivo. Note que eu estou criando esse arquivo, mas estou criando esse arquivo sem extensão. Simplesmente um arquivo com o nome Dockerfile. Vou mostrar a vocês aqui. C, Docker, IIS e Dockerfile. O arquivo ele não tem extensão, mas para a gente editar ele aqui agora, nós vamos abrir ele com o Notepad, para ficar mais fácil para fazer a edição. Tenho o nosso arquivo aqui e agora eu vou colar aqueles comandos que eu tenho aqui copiado, que eu vou te explicar o que é. Durante quando eu vou fazer o build, o Docker ele vai buscar uma informação nesse arquivo, é como se fosse uma receita. Então o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou usando essa imagem, né? Nesse caso nós vamos usar a 2019. Que já temos na nossa máquina. O label vai ser a descrição que a gente vai criar para ele, se eu quero colocar uma identificação. E o Docker Run, que a gente vai ter o run aqui dentro, o run, vai ser o PowerShell executando o que? A instalação do servidor web, incluindo os tools. Bem simples nesse comando, mas a gente pode ter coisas mais complexas para isso. Depende do que você necessita. Agora eu vou minimizar ele aqui e vou colar meu comando docker build, que vai ser o docker build, -t para eu criar uma tag, local é para fazer identificação de onde é que ele é, dessa primeira parte. Se ele fosse um registro, um docker register, a gente ia ter que colocar o nome do docker register, mas a gente teria que estar conectado no docker register e com permissão para fazer isso. E depois os dois pontos é o nome que você vai dar para esse container, a tag que você vai dar para ele, né? E o mais importante, você tem que dar um espaço e ponto. O que é o ponto? O ponto, ele vai buscar o arquivo Dockerfile nessa pasta que a gente criou. Ele vai buscar esse Dockerfile específico. Se você tivesse com Dockerfile em outra pasta, você teria que entrar na pasta e rodar esse comando. Então vamos lá rodar esse comando. Note que agora ele vai criando os layers, como a gente já viu anteriormente, né? As camadas propriamente dita. Então, o primeiro step foi o que a gente pegou no nosso arquivo, que foi de onde ele vai pegar a imagem. Vou abrir aqui. Ele vai pegar do registro da Microsoft usando 2019, que a gente já tem na nossa base. Então, ele não vai fazer download disso, ele vai simplesmente pegar a imagem que já tem e coloca. O próximo passo vai ser o quê? Criar o label, colocar o label nesse arquivo. Tudo isso vai estar dentro do container, a identificação do container. E o último passo vai ser rodar esse comando para para instalar o IIS dentro desse comando. Note que nesse comando a gente está usando a versão do Windows Server sem o IIS instalado. Eu vou mostrar para vocês que depois disso, aí depois eu vou dar um Docker Run e aí a gente vai ver o container rodando com o IIS, eu chamando especificamente esse meu container. Você nota que esse resultado que ele mostra aqui é o resultado do comando do PowerShell, que o comando PowerShell resulta nisso que ele instalou todos os componentes com sucesso. Não é necessário instalar. Vamos esperar ele rodar aqui para finalizar esse comando. Note que ele finalizou, ele remove a camada temporária que ele cria, ele finalizou o build com sucesso e criou
essa informação. Criou essa imagem que a gente tem. Como é que eu vou saber nessa imagem? Eu dou Docker Images. Note que aqui eu tenho meu repositório local e a tag, essa, e quando é que eu fui criado. Então, aquele mesmo comando que a gente já sabe, eu vou dar um docker, a gente vai dar um docker run -it, vou criar um nome para a máquina, se que eu quiser, né? IIS. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a imagem que eu tenho, vai ser local, como a gente pegou aqui no nosso Dockerfile, que a gente já criou aqui. A gente vai pegar essa informação aqui para rodar ele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Como a gente já viu em outros vídeos. Eu estou rodando o container, baseado na imagem que eu já tenho localmente, com esse nome, e vou rodar um entry point do PowerShell. Então, vamos lá. Rodou o container, entramos no container. Se eu der um dir, você note que ele já tem o inetpub, que é a pasta padrão do Windows, quando ele instala o IIS. Note que eu tenho o IIS Start. Então, se eu der aqui um ipconfig, com esse IP, eu abrir o meu browser, eu vou conseguir acessar a página do IIS. Ok? Então, vamos lá testar. Vamos ver. http://172.168.20.59.100. Então, perfeito. Você viu que ele já instalou o IIS, eu já tenho o IIS rodando aqui no meu container e funcionando perfeitamente. Com essa imagem, então. Então, eu mostrei nesse vídeo para vocês como customizar uma imagem, criar um container e já deixar ele criado dentro do meu ambiente. E você pode, com esse comando do Dockerfile, do arquivo do Dockerfile, você pode fazer N tipo de customizações. Você pode usar comandos em PowerShell mais específico, outros comandos para você poder customizar seu container. Muito obrigado e até a próxima.